Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, que é transmitido pela web rádio Cristo Consolador, toda quinta-feira, às 5 da tarde. Aqui estamos falando direto da cidade do Rio de Janeiro, e o nosso programa tem por objetivo compreender o Evangelho, a sua aplicação na vida, sem ideias pessoais, sem polêmicas, mas trazendo o pensamento espírita conforme nós o temos na codificação, ou seja, nas obras assinadas por Allan Kardec. E desejamos a você que está nos acompanhando muita paz, que você possa estar na realização sempre do bem e do amor. Como sempre fazemos, o nosso programa inicia trazendo a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos fazendo o estudo sequenciado dessa obra magistral trazida pelo codificador do Espiritismo. E você pode participar do nosso programa, basta enviar aí a sua mensagem, fazer a sua pergunta e nós teremos o maior prazer de realizar esta interação. Vamos então colocar na tela a nossa apresentação, está aí o primeiro slide. Nós estamos então desenvolvendo o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje nós vamos conversar sobre o item 7, que é um texto de Allan Kardec com o tema Utilidade Providencial da Fortuna. O texto ele é longo e nós vamos trazer dois trechos que consideramos bastante significativos, mas já deixando aqui o convite para que você depois pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e leia na íntegra, na sua inteireza, esse item 7 do capítulo 16. Vamos, então, à primeira fala de Allan Kardec. Está aí na tela. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o espírito, Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados a propósito e com discernimento. Vamos, então, conversar a propósito desse texto de Allan Kardec. Como nós bem entendemos, quando Jesus
solicita ao moço rico que vendesse e distribuísse tudo o que ele tinha para segui-lo, Jesus não estava condenando a fortuna, a riqueza, mas estava mostrando que aquele jovem precisava se desapegar dos bens terrenos. Como nos lembra Kardec, seria um absurdo condenar o dinheiro, condenar a riqueza, desde que a riqueza seja fruto do trabalho honesto, seja fruto, né, de herdar bens, enfim, não há problema nenhum. Agora, a grande questão é o que fazemos com a riqueza. Infelizmente, nós temos visto pessoas que enriquecem, e de uma forma até rápida, graças às mídias, ao meio artístico e assim por diante, né? E se esquecem completamente dos mais pobres, dos mais necessitados. Esquecem, inclusive, a sua origem, que muitas vezes também é pobre, e simplesmente esbanjam a fortuna. Nada fazem de útil com ela. Por isso, então, Kardec faz a advertência. A riqueza é uma das piores provas que nós podemos ter aqui na Terra, porque facilmente nós nos deixamos levar por ela, esquecemos dos outros e nada fazemos de útil. Mas a riqueza é justamente o que pode nos proporcionar fazermos coisas muito boas, não apenas a nível de caridade, mas também para o progresso da humanidade. Basta, portanto, sabermos empregar a riqueza, empregar a fortuna. Não há nenhuma condenação quanto à riqueza ou fortuna, mas nós vamos assumir as consequências do que fazemos com o dinheiro, o que fazemos com essas nossas posses. E, obviamente, temos que trabalhar bastante para não sermos egoístas, para não ficarmos apegos aos bens materiais, ao dinheiro no banco, às aplicações financeiras e assim por diante. E daqui a pouco nós estamos gastando só conosco mesmo. Porque se a pessoa não é sovina, ela também gasta, mas gasta para si. Gasta em festas, viagens, coisas supérfluas, gastos e mais gastos. Quando ao seu redor existem muitas pessoas que poderiam ganhar um salário melhor, que poderiam ganhar daquilo que lhes falta. E não seria nenhum problema para quem tem a fortuna fazer isso. Então, essa é a advertência. Jesus não condenou a fortuna, não condenou a riqueza, mas condenou o apego e também, né, o desperdício, o uso da fortuna apenas para coisas supérfluas e de forma egoísta. Então, esse tem que ser o nosso cuidado para podermos usar, então, a fortuna, a nossa riqueza material, para promover o bem. Isso é que é o mais importante. Por isso que a riqueza é mesmo uma prova muito difícil. Mas Kardec continua o texto. Vamos passar aqui para o próximo slide, para que possamos, então, entender. Não, aqui, também não, aqui. Saímos da tela. Vamos voltar. Pronto, agora sim. Continua Kardec. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo
tornam-se uma necessidade. E para facilitá-las, é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos das gerações, que se realizam através dos séculos, um homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais rápida e seguramente. Mas, para fazê-lo, necessitava de recurso. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência, que ele a princípio concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Muito bem, está aqui Allan Kardec nos lembrando a importância da riqueza, a importância das pessoas que possuem recursos financeiros. Essas pessoas devem ser as provedoras do progresso humano. Porque para pesquisar, para construir, para desenvolver, para produzir, nós precisamos do capital. E estamos falando aqui do dinheiro. Nós precisamos daqueles que possam investir no empreendimento, seja ele científico, cultural, comercial, industrial. Portanto, por isso mesmo, não se pode condenar quem possui a riqueza. Podemos lamentar daquele que possui a riqueza e não a movimenta a benefício do progresso humano. Mas Kardec está aqui nos lembrando que a grande prova é justamente essa, de conseguirmos não utilizar a riqueza apenas e tão somente para proveito próprio, porque isso demonstra o quanto estamos egoístas. A dificuldade de pensarmos nos outros, de trabalharmos pelo bem da coletividade. Então, se temos recursos, claro, não significa que temos que ser bilionários, trilionários, não, nada disso. Mas se conseguimos honestamente, juntar dinheiro, se conseguimos ter uma poupança, temos recursos, conseguimos trabalhar, conseguimos amealhar esses recursos com honestidade, com o nosso suor, enfim, somos de uma família que está bem, então pensemos nos outros. E por que não nos associarmos a determinados empreendimentos, auxiliarmos esse progresso? Porque nós estamos aí, então, pensando no coletivo. E aí, então, estaremos colocando os recursos financeiros através da nossa inteligência para promovermos, para alavancarmos o progresso, não apenas material, mas o progresso moral, nosso e dos outros, e, portanto, da humanidade. Por isso, então, nós entendemos que a riqueza ou fortuna tem uma grande utilidade e que a grande questão está justamente na utilização que fazemos dos recursos financeiros, dos recursos materiais que amealhamos. Por isso, nem o Evangelho e nem o Espiritismo condenam a riqueza, mas chamam a nossa atenção para o que estamos fazendo com ela. Esse é o ponto grave da questão e da qual nós precisamos meditar com bastante profundidade. Assim fizemos o estudo do item 7 do capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a utilidade providencial da riqueza. Para darmos continuidade a esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no
próximo programa, então fique ligado conosco, próxima quinta-feira, às 5 da tarde. Porque agora nós vamos passar a palavra ao nosso Emmanuel. Isso, está aí agora na tela. Ao nosso Emmanuel, porque Emmanuel é o grande comentador do Evangelho, e, em especial, das cartas de Paulo de Tarso. E Emmanuel muito escreveu através do médium Chico Xavier, que, aliás, ele orientou durante toda a vida. E nós estamos trazendo, então, os comentários de Emmanuel, elucidando os versículos das cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos desenvolvendo a primeira carta aos Coríntios. Vamos, então, ao versículo destaque de hoje. Está aí na tela. É o versículo 4 do capítulo 12, onde Paulo nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo está se referindo aos dons intelectuais, aos dons mediúnicos, mas ele lembra, os dons podem ser diversos, mas o Espírito, esse é o mesmo. Como será que Emmanuel comenta esse versículo de Paulo? Bem, nós pesquisamos e aqui está. Ele faz um comentário no capítulo 4 da obra Fonte Viva, publicação da Federação Espírita Brasileira. E ele deu a esse capítulo o título Cada Qual. Então, ele vai comentar esse versículo de Paulo sobre os dons variados, mas sendo o Espírito o mesmo. Vamos à leitura. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente, pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. Um aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então, aí está a mensagem de Emmanuel para nos explicar este versículo de Paulo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Pois bem, quando estudamos o Espiritismo,
compreendemos que somos espíritos imortais, ou almas imortais, e que fomos criados por Deus. E todos somos criados iguais, simples e ignorantes, mas com todo o potencial divino para ser desenvolvido, e todos temos o mesmo destino: chegar à perfeição. Que lá na escala espírita, no item 100 do Livro dos Espíritos, refere-se à condição de espírito puro. Quem faz a caminhada? Quem realiza a jornada? Cada um, individualmente, mas no viver coletivo, porque somos seres de relação e necessitados da convivência, ou seja, de estarmos uns com os outros, realizando então aprendizados, experiências e desenvolvendo tanto a inteligência quanto o sentimento. Nós somos dotados de livre arbítrio, ou seja, a liberdade de pensar, de escolher, de fazer. É por isso que os dons são diversificados, porque cada um está no seu grau de desenvolvimento. Ou seja, não somos iguais. Temos o mesmo potencial, mas vamos desenvolvendo esse potencial, cada um do seu jeito, no seu momento, de acordo com as circunstâncias, e assumindo sempre as consequências do uso do livre-arbítrio. E é por isso, então, que as inteligências aqui na Terra são tão diversas. Nós temos do mais ignorante ao mais sábio. Também a nível das nossas habilidades, nós temos do mais bruto até o mais inteligente, o mais técnico. A nível moral, nós temos do criminoso vil, insensível, até o ser amoroso, afetuoso e que ilumina a própria humanidade. Essas diferenças, elas provêm que cada um está no seu nível evolutivo. Cada um realizou o seu progresso até um determinado ponto. Às vezes mais intelectualmente, outras vezes mais moralmente. Por isso somos diferentes. Mas todos temos o mesmo potencial divino. Todos temos a mesma destinação. Todos encontraremos um dia a felicidade. Por isso, Paulo diz, os dons são diversos, são os mais diversificados que possamos imaginar. Mas o Espírito, esse é o mesmo. Ou seja, é o que o Emmanuel veio nos trazer. O Espírito Divino que está em cada um de nós é o mesmo. Não é diferente. Se alguns já se aperfeiçoaram bastante, se já são mentores de nós que estamos aqui reencarnados, se temos em Jesus o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, é porque esses Espíritos e o nosso Mestre Jesus chegaram lá, conseguiram. Nós estamos na caminhada, nós ainda estamos a caminho, estamos jornadeando, necessitados ainda das encarnações terrenas neste mundo de expiações e provas. Mas a lei é de progresso, ou seja, a lei divina. E, portanto, nós também vamos nos tornar bons, bem mais aperfeiçoados, mentores, e vamos chegar à pureza. Vamos chegar aonde Jesus já chegou. Isso é da lei divina, porque o potencial está conosco.
O problema é que às vezes estacionamos. Nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo orgulho. Esse é o nosso problema. Porque poderíamos estar bem mais adiantados se acionássemos a nossa vontade, o nosso querer, colocando em prática o potencial divino. E Emmanuel, na sua mensagem, que está lá no livro Fonte Viva, nos deu exemplos maravilhosos, mostrando que onde estivermos, com quem estivermos, com os recursos que tivermos, podemos dar o nosso melhor. E podemos sempre fazer o bem a todos. E isso é o que conta perante a lei divina. Não são os diplomas, os cargos, nada dessas coisas. O que conta é o bem que espalhamos, utilizando os dons que nos pertencem e que já desenvolvemos até um certo ponto e que podemos e devemos desenvolver mais. Então, recomendo aqui a leitura, mais uma vez, e de novo, quantas vezes forem necessárias, desse capítulo do livro Fonte Viva, do nosso Emmanuel. Então, está aí na tela, é o capítulo 4, com o título Cada Qual. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. E Emmanuel vai encerrar aqui a sua mensagem nos dizendo: todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a verdade divina te aproveitará. Então, onde estivermos, com quem estivermos e realizando o que estivermos realizando, deixemos que a vontade divina nos impulsione. E a vontade divina é que amemos-nos uns aos outros. A vontade divina é que façamos sempre a caridade. Então, não importa como seja a nossa vida, se somos pobres, medianos, ricos, se temos cargo de chefia, se somos meros trabalhadores, nada disso importa. Onde estivermos, com quem estivermos e com os recursos que tivermos, façamos o nosso melhor, utilizando os nossos dons para promover o bem, porque essa é a grande lição do Evangelho e que o Espiritismo vem reviver, para que possamos ser transformadores do mundo a partir da nossa própria transformação moral. Aprendamos a não nos queixar da vida, mas aproveitar o que temos na vida para fazer o bem. E aí, claro, nós vamos crescer espiritualmente. E quando retornarmos ao mundo espiritual, estaremos muito melhor do que quando renascemos, porque então poderemos ter um encontro melhor com a felicidade. Que cada qual faça a sua parte no mundo para que aprendamos a nos amar e, em nos amando, promovermos a caridade, a justiça social e a melhora da própria humanidade. Nós vamos, no próximo programa, dar continuidade ao estudo ainda da primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, e continuando a acompanhar o nosso querido Emmanuel nos seus escritos através do médium Chico Xavier. Bem, nós estamos agora entrando no terceiro bloco do programa, que é aquele bloco dedicado às perguntas. E você está vendo aí no rodapé do vídeo o letreiro que está aí correndo, ele está passando, e
O letreiro, no seu final, indica como você pode enviar a sua pergunta. Você pode fazer um envio por e-mail, marcosdemario@gmail.com. Mas pode também enviar aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, aproveitando a área do chat, né, dos comentários. Estamos combinados? Estamos aqui aguardando a sua pergunta. Não fique com dúvida. Hoje nós iniciamos trazendo a Miriam Toledo, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ela pergunta: por que Allan Kardec escreveu um novo evangelho, quando temos os evangelhos publicados no Novo Testamento? Miriam, Kardec não escreveu um novo evangelho. O Espiritismo tem por base os chamados evangelhos canônicos, que estão publicados no livro Novo Testamento, que faz parte da Bíblia. Os evangelhos muito conhecidos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A obra O Evangelho segundo o Espiritismo não é um novo evangelho, não é o evangelho reescrito por Allan Kardec. Não. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra em que Allan Kardec, com os espíritos superiores, estuda os ensinos morais de Jesus, à luz da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de evolução. Portanto, não se trata de um quinto evangelho, um sexto evangelho, não é nada disso. Allan Kardec não escreveu um novo evangelho. E ele explica isso logo no primeiro item da introdução dessa obra, que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro dedicado exclusivamente ao estudo dos ensinos morais trazidos por Jesus e que estão compilados lá no Evangelho, que você encontra no livro Novo Testamento. Portanto, nós não temos o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João e o Evangelho segundo Kardec. Não, nós não temos isso. Mas temos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a interpretação que o Espiritismo faz dos ensinos morais de Jesus. Todo o resto do Evangelho, ou seja, os fatos, os milagres, as curas, etc., nada disso é discutido no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, repetindo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que pertence ao edifício doutrinário da codificação do Espiritismo, estuda os ensinos morais de Jesus. Que isso fique bem claro, para que não haja confusão. Porque, infelizmente, nós temos visto nas redes sociais algumas pessoas que, inclusive, se dizem espíritas, dizendo que Kardec se perdeu quando escreveu o Evangelho. Não, Kardec não se perdeu. Porque Kardec, com muita humildade, apenas juntou os comentários dos espíritos superiores sobre os ensinos morais de Jesus e os publicou, fazendo também os seus próprios comentários. Então, é uma obra da máxima importância, uma obra que nos lança a um entendimento bem mais amplo e mais profundo sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus, elucidando parábolas, sermões e assim por diante. Então, deixemos claro, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um novo evangelho, mas é uma obra que resgata em espírito e verdade os ensinos do nosso Mestre Jesus. Vamos agora à próxima pergunta. Vamos passar aqui a palavra ao Rogério Serna.
que é de São Paulo, capital. E ele está aqui indagando. Passados mais de 2000 anos do Evangelho, e vendo a humanidade às voltas com tantos males, devemos considerar que Jesus falhou? Não, Rodrigo. Jesus não falhou. Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus concedeu a nós, seres humanos, conhecer. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Ele veio na época predita pelos antigos profetas do povo de Israel para trazer a todos nós a lei de amor e a verdade da vida espiritual. Veio nos trazer o Deus Pai, bondoso e misericordioso. Então, Jesus, que exemplificou por si mesmo tudo o que nos ensinou, ele não falhou. Cumpriu fielmente a sua missão, tanto que nos abalou de uma tal maneira que dividiu a história em antes e depois dele. Mas então, o que falhou? Porque a sua pergunta é pertinente. Nós estamos vendo tantos descalabros, tantos desmandos, tanta criminalidade, guerras, fome, tanta injustiça social, tanta corrupção. A pergunta é correta. 2000 anos de evangelho aqui na Terra. Onde erramos? E eis a pergunta que devemos fazer. Não é onde Jesus errou, mas é onde erramos, onde falhamos. Porque temos sucessivamente, através das encarnações, nos deixado levar pelo egoísmo, que é a maior chaga moral da humanidade. E o egoísmo anda de braços dados, mãos dadas com o orgulho. E aí nós vamos ter a vaidade, a prepotência. E tudo isso gera o mal. Porque o egoísta não sabe fazer o bem. O egoísta não sabe pensar nos outros. Ele olha somente para si mesmo. E, normalmente, nesse olhar, ele foca apenas e tão somente esta existência. Porque ele não tem uma visão espiritualista da vida. Visão que o Espiritismo veio nos dar. Então, o que aconteceu historicamente é que deturpamos os ensinos de Jesus. Realizamos interpretações a nosso bel prazer para defender posições individuais e de grupos. E durante muitos séculos, nós deixamos o evangelho oculto do povo. Basta lembrar que nesses séculos passados, a Igreja Católica não admitia que o evangelho fosse distribuído ao povo. E o evangelho só existia escrito em latim. As missas eram feitas em latim, uma língua morta, que o povo não entendia. E ficava, então, à mercê das interpretações dos sacerdotes da igreja. E, claro, o evangelho foi manipulado. Manipulado até para justificar guerras e matanças. Ganhava-se o céu pagando indulgências. Então, Rodrigo, Jesus não falhou. A sua mensagem ecoa no fundo da nossa alma até hoje, solicitando a nossa transformação moral. Nós é que falhamos, porque Jesus está conosco o tempo todo, através do Evangelho. Mas e nós? Estamos com Jesus? Basta olhar para a história humana para percebermos que estamos muito longe disso. Não estamos com o nosso Mestre Jesus. São poucos, na verdade, que conseguem trilhar a sua existência fiéis ao Evangelho. Então,
Quando o Espiritismo surgiu em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, ele veio trazer nova luz sobre o Evangelho, reviver os ensinos morais do nosso Mestre Jesus e solicitar, mais uma vez, que nos liguemos ao Mestre, que o sigamos, que coloquemos em prática os seus ensinos, porque não basta conhecer o Evangelho, dar aula sobre o Evangelho, é preciso vivenciá-lo. E vivenciar o Evangelho é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É perdoar as ofensas, é devolver o mal com o bem. E, acima de tudo, é fazer ao outro somente o que se deseja que o outro lhe faça. Essa é a grande regra trazida por Jesus. Por isso, então, com o Espiritismo, nós podemos afirmar que Jesus não falhou, mas nós é que estamos falhando ao longo dos séculos, mal aproveitando as nossas encarnações. Com isso, então, nós vimos duas perguntas e você que está aí nos acompanhando, não deixe de enviar a sua. E semana que vem veremos mais algumas, sempre procurando elucidá-las através dos ensinos da doutrina espírita. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa e está na hora de passarmos a palavra a José Herculano Pires. Você não conhece Herculano Pires? Todo espírita precisa conhecer. O método que melhor mediu Kardec, nas palavras de Chico Xavier. Herculano Pires viveu de 1914 a 1979. Deixou mais de 40 livros publicados, traduziu as obras de Allan Kardec, inclusive a Revista Espírita, e isso toda a coleção da revista. Foi uma pessoa extraordinária, palestrante, filósofo, professor universitário, escritor, radialista. Deixou uma obra impressionante. Participou do primeiro programa Pinga Fogo da TV Tupi, o antigo Canal 4, o programa Pinga Fogo, tão famoso que você encontra disponível no YouTube. E ele, durante quase 4 anos, manteve na Rádio Mulher, uma emissora leiga lá da capital paulista, o programa No Limiar do Manhã, que ia ao ar todo sábado à noite. E nós estamos trazendo aqui para o programa o áudio dos seus comentários sobre o Evangelho. Comentários belíssimos, muito úteis, os quais nós precisamos prestar bastante atenção. Mas antes de colocar o áudio original aqui no ar, o nosso agradecimento à Fundação J. Herculano Pires, que resgatou esses áudios e os disponibiliza na internet, no seu site. E aí você pode ouvir o programa na íntegra, porque aqui nós estamos trazendo apenas o comentário de uma passagem do Evangelho que Herculano fazia encerrando o programa. Muito bem, dadas essas explicações, vamos então trazer José Herculano Pires, não é mesmo? Não vamos perder mais tempo. Vamos colocar então no ar esse áudio trazendo a palavra maravilhosa e profunda desse nosso querido mestre. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em João, no capítulo 19, do versículo 38 ao 41, a seguinte passagem. O enterro de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que oculto por medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu-a,
foi José e tirou o corpo. Nicodemos, aquele que no princípio viera ter com Jesus de noite, foi também levando uma composição de cerca de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com os aromas, como é costume entre os judeus sepultar os mortos. No lugar em que Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um túmulo novo, em que ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da paraseve dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram a Jesus. O enterro de Jesus que nós vemos aqui, a descrição da maneira por que Jesus foi retirado da cruz, foi envolvido em panos, em lençóis, e depois ungido, como costumavam fazer os judeus, para finalmente ser sepultado. Esta descrição exerceu grande influência no cristianismo, principalmente no cristianismo medieval, fazendo com que a figura da morte de Jesus tomasse conta praticamente da igreja e se espalhasse entre os cristãos como um problema fundamental do cristianismo. No entanto, esta passagem, como sabemos, refere-se apenas a um fato histórico, natural, que é a morte de Jesus como homem, a retirada do seu corpo e o seu enterro como qualquer outra criatura. Do ponto de vista espírita, o que importa no enterro de Jesus é que ele não ficou no túmulo. Como nós sabemos, após o seu enterro, houve a ressurreição. Esta ressurreição de Jesus é que é importante para o cristianismo. Porque o fato das pessoas serem enterradas desta ou daquela maneira, envoltas em panos, ungidas ou não, isto pertence apenas ao capítulo das curiosidades humanas. O sentido principal desta narrativa é levar-nos à compreensão de que Jesus, enterrado como qualquer criatura humana, foi na certa um homem que viveu entre os homens e que morreu como morrem os homens, sendo enterrado como foram os homens. Depois Jesus ressuscitou. E a sua ressurreição poderia ser considerada como um fato sobrenatural, extraordinário, um fato que daria a Jesus não mais a condição humana, mas a condição de Deus. Entretanto, vem o apóstolo Paulo, como nós sabemos, e na sua primeira epístola aos Coríntios explica isto, muito antes do Espiritismo, da mesma maneira que o Espiritismo viria explicar mais tarde. Diz o apóstolo Paulo que nós temos corpo animal e corpo espiritual. Quando morremos, enterra-se o corpo animal, mas ressuscita o corpo espiritual. O corpo espiritual, diz ele, é o corpo da ressurreição. E acrescenta que Jesus ressuscitou como nós ressuscitamos, exatamente. De maneira que o importante nisto é o fato da ressurreição, mostrando que Jesus também ressuscitou como homem, como todas as criaturas humanas ressuscitam. Bem, aí tivemos a palavra de José Herculano Pires para nos lembrar que nós espíritas não nos fixamos na morte de Jesus, na sua crucificação, no seu enterro, o que aconteceu com o seu corpo, porque para nós o que importa é o ato da ressurreição. Isso é que é o mais importante. E com essa palavra do nosso José Herculano Pires, chegamos ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que vamos ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde. A transmissão é da Web Rádio Cristo Consolador. Bem, você não pode nos acompanhar ao vivo, você está ocupado na quinta-feira, às 5 da tarde, não tem problema, porque o vídeo do programa fica disponibilizado no YouTube. Como você acessa? É fácil. Tem 2 canais, isso mesmo, 2 canais que trazem o vídeo do programa. O primeiro, o canal da Web Rádio Cristo Consolador. E o segundo, o canal Orientação Espírita. Então, nesses 2 canais, você acessa o programa O Evangelho em Espírito e Verdade. E vai acessar a qualquer tempo, podendo assistir qualquer edição do nosso programa. Bem, estamos aqui finalizando, agradecendo a Jesus, nosso Mestre,
aos bons espíritos que vêm nos auxiliando e que nos intuem ao realizarmos o programa. E também agradecendo a você que nos acompanha, a você que divulga esse nosso trabalho. O nosso muito obrigado de todo o coração e o desejo de paz, muita paz em sua vida e boas realizações. Um grande abraço e até semana que vem.